Agora o último livro, e vou falar só um bocadinho dele e depois espero que possamos conversar. Este livro, que se chama O Fogo Será a Tua Casa, nasceu de uma observação do mundo que temos tido, onde estes conflitos entre civilizações, entre culturas, têm tido erupções cada vez mais violentas, cada vez mais difíceis de conter, cada vez mais gravosas, e que muitas vezes não é discutido da forma mais interessante, ou mais indicada, ou mais serena. O que é que acontece? Sempre que há um atentado, sempre que sentimos o perigo a chegarmos perto, falamos do mundo islâmico, falamos de terrorismo, falamos de uma série de coisas, mas falamos da pior forma, como se pode falar dessas coisas, que é de forma histérica. Estamos assustados, estamos em pânico, dizemos o que nos vem à cabeça, ocupamos umas horas de telejornal com estas coisas, depois voltamos a esquecer muito rapidamente até que venha o próximo. E isso, enfim, é o tempo da televisão, é o tempo das redes sociais, já estamos habituados, já não nos espantamos com isso, mas não é forma de discutir nada. Isto é, enfim, é um desabafo que todos fazemos, é um libertar de pressão, é tudo isso, mas não se discute nada nem com profundidade, nem com o mínimo de serenidade, nem com um olhar cuidado. É tudo muito pela rama, é tudo muito rápido, é tudo muito histérico, como há pouco dizia. E a literatura vai um bocado ao arrepio disto. A literatura tem por dever, parece-me, levar-nos para outro tempo. Um tempo mais lento, menos dado ao soundbite, ao histerismo, à opinião que depois todos replicam. Por um lado, por quem a produz, mas também por quem a lê, há um convite a que se pense pela sua própria cabeça, a ser-se crítico, a pensar mais profundamente as coisas e não só aquilo que muitas vezes as agências noticiosas ou políticas ou isto ou aquilo querem que nós pensemos. E esse continua a ser o papel da literatura. Ainda não encontramos, parece-me, nenhum mecanismo melhor para pensar de forma séria e profunda nas coisas que não seja ler com tempo, com dedicação, pensando sobre as coisas, arriscando-as, anotando-as, o que quer que seja, e depois fazemos a nossa opinião e pensamos sobre elas. E neste livro o que eu fiz então foi um exercício. O livro é uma ficção biográfica em que eu conto uns meses, umas semanas, onde estive cativo de um grupo islâmico radical, tendo eu ido até lá um território que eu não nomeio, mas não vos será muito difícil também perceber qual será esse território. Por curiosidade, por querer saber, quase como um repórter informal, e no meio deste devaneio, não é? desta aventura, sou capturado por um grupo e passo, então, eu a ser parte do conflito, de algum modo, e estou cativo, estou prisioneiro, junto com outros que vêm de meios e de mundos diferentes, e o livro conta a história desta minha privação, desta minha aventura, da relação que estabeleço com os outros, da relação que nós estabelecemos com os guardas e eles connosco, e das tensões todas prementes que há, não só de nós com o outro islâmico, mas de nós entre nós, deles entre eles, e tentei, portanto, o desafio do livro é esse, e quem o ler depois dirá-se até que ponto foi ou não conseguido, não ter uma visão manicaísta do que é este nosso mundo ocidental e o que é aquele outro mundo islâmico, mas tentar perceber melhor de onde é que isto vem, o que é que há nosso neles e o que é que há deles aqui no meio de nós. Porque no mundo, na realidade, nada é preto e branco, muito menos nestas coisas. Há culturas diferentes, é óbvio que não há volta também a dar a isso, mas dentro de cada cultura há indivíduos muito diferentes, há relações de poder, há relações económicas,
todo o tipo de dinâmicas que levam a que as pessoas façam o que façam, e muitas vezes discute-se o mundo islâmico, o mundo ocidental, e a discussão não é tanto essa. A discussão é quem é que controla aquela facção, ou aquela tribo, ou aquele grupo, onde é que está o dinheiro, quem é que está a ser explorado, quem é que está a ser manipulado, quem é que está a ser... enfim, nesse aspecto não há diferenças tão grandes entre o mundo deles e o nosso. Há quem controle e quem seja controlado, há quem explore e quem seja explorado. Mas também há questões filosóficas. Eu também não os escamoteei, e é verdade que o chamado mundo islâmico atual tem uma certa forma de olhar para o mundo e para o sentido que pode haver em estarmos cá e em vivermos uns com os outros, e para a morte e para a vida, que é diferente da nossa. Que é diferente da nossa tradicional cristã, é diferente da nossa mais atual, mais ateia ou agnóstica ou menos religiosa. São formas diferentes de olhar o mundo, e o que eu acho interessante é que seguramente a verdade não está em nenhuma delas. Todos, se calhar, têm algo a dizer aos outros, e talvez ganhássemos mais em escutar do que em impor a nossa voz. O projeto do livro é esse. É uma reflexão sobre a atualidade, mas olhando muito para o passado, olhando muito para a tradição, olhando muito para a história, para que eu, seguramente, porque para escrever este livro tive que ler muitas coisas diferentes, tive que ler o Alcorão, que nunca tinha lido, a Bíblia mais ou menos já tinha lido toda, mas houve partes que tive que voltar a ler, história das religiões, de filosofia, de uma série de coisas, de relatos de pessoas que estiveram, de facto, não como eu, que são um burlão nesse aspecto, porque não estive cativo, felizmente, mas estive a ler relatos de pessoas, de jornalistas, de combatentes que estiveram, de facto, prisioneiros, e de como é que eles viveram esse cativeiro, que me iluminou e me deu algumas ideias. E tive que estudar muito e tive que aprender muito, e para mim o livro também tem esta função, que é, se eu, ao lançar-me para um novo projeto literário, não for aprender, explorar mais, saber mais do mundo e de mim próprio, se calhar o livro não faz falta, não há grande sentido. E todos os projetos literários que tenho tido obrigam-me a estudar e a conhecer e a tentar perceber um bocadinho melhor do que é isto de sermos homens e mulheres e de estarmos aqui vivos. O conflito de civilizações, ele está cá há 7 séculos, não é? Quer dizer, desde que o Islão apareceu, que nunca houve propriamente uma paz, uma convivência muito serena. Foi mudando de sítio o conflito, não é? Houve aqui na Península, houve em África, houve na Ásia, houve em vários sítios, mas nunca deixou de existir. Na verdade, o Deus é uma espécie de figura de proa para tudo o que vem atrás. O mundo europeu tornou-se um mundo racional, um mundo científico, um mundo pragmático, utilitário e materialista, isto progressivamente, e o mundo islâmico resistiu a muitas destas alterações, umas mal e outras bem, diria eu. Umas mal no sentido em que, por exemplo, todo o ponto de vista da ciência, houve sempre conflito entre a ciência e o método científico e uma certa concepção islâmica de olhar para a realidade, que se mantém, portanto, ainda se mantém esta tensão na generalidade dos países muçulmanos. Por outro lado, na maior parte dos países muçulmanos há mecanismos de solidariedade que nós já perdemos há muito tempo. Há uma coisa tão simples como o zakat, que é uma contribuição, uma espécie de dízimo que toda a gente é obrigada a dar no mundo islâmico de acordo com os seus rendimentos, e que é utilizado de forma eficiente e muito escrutinada, em geral, muito escrutinado, e que é aplicado
em quem está em condições difíceis, órfãos, viúvas, e isto existe e é praticado. Nos países islâmicos isto existe. É uma afronta, é uma fonte de vergonha não pagar o zakat. E portanto, isto é algo que apesar de tudo, nós não podemos deixar de admirar, não é? Que haja esta preocupação. E isto já vem no Alcorão, os mecanismos de solidariedade que devem ser respeitados para os vários casos. Portanto, há um conceito que é muito bonito no Islão, que é a Huma. E a Huma é a comunidade dos crentes. E dentro da comunidade dos crentes ninguém pode ser deixado para trás. Ora, isto é bonito. E isto é algo com o qual nós devemos aprender, não é? E depois há todo o outro lado negativo que nós conhecemos, que normalmente é esse que chega às televisões e aos jornais, e esse também não é muito necessário que eu explique. Agora, são formas diferentes de olhar para o mundo. Acho que nós temos ainda a aprender com eles e eles também têm a aprender connosco. Não é? Tem sido mais fácil criarmos uma barricada e estarmos de lados contrários, porque depois, de um lado e do outro, há sempre quem ganhe com isto. Há sempre quem ganhe com esta guerra. E nós vemos isso, quer dizer, a quantidade de eleições que têm sido ganhas por políticos populistas que quando precisam vão buscar o papão do Islão e dos imigrantes e disto e daquilo, não é? Isto é muitíssimo útil, porque é sempre bom ter um papão. Houve sempre algum. Não é? E ultimamente o Islão parece estar feito à medida, porque então não vamos aceitar ninguém, então vamos impor isto, então não vamos limitar, cercear as liberdades, vamos fazer tudo o que quisermos, porque o Islão, e o Islão, e depois é uma coisa indefinida, porque muitas das pessoas nem sequer sabem o que é o Islão. E do outro lado também é a mesma coisa, eu não estou, do outro lado faz exatamente o mesmo, na Arábia Saudita, no Iémen, em todos estes países fazem o mesmo connosco, é o imperialismo isto, os ocidentais isto, e portanto é sempre muito instrumental e muito útil ter um demónio meio desconhecido, etc. E há uma coisa com a qual eu me deparei na escrita deste livro que eu acho que é quase inacreditável, que é o seguinte. Em primeiro lugar, não existe uma tradução direta para português de Portugal do Alcorão. Existe para português do Brasil, há várias traduções através do francês ou do espanhol, e não há uma tradução dos últimos 2 séculos anteriores, suponho que sim, nem que fossem os jesuítas, certamente o terão feito, mas uma tradução disponível, literária, quer que seja, feita do árabe para o português de Portugal, que me parece uma coisa estranhíssima. Num país que está aqui ao lado de Marrocos e da Argélia, não é? A capital mais próxima de Lisboa em linha reta parece que é Rabat, e mais do que Madrid, e mesmo assim não temos. Em Espanha há 4 ou 5, mas cá é aqui todo um campo para os académicos explorarem, e que é uma pena. E depois há outra coisa que parece-me muito estranho que hoje em dia o miúdo que faça o 12º ano, que é hoje em dia obrigatória, não tenha tido em nenhuma cadeira o estudo das 5 maiores religiões do mundo. Num tempo onde, apesar de tudo, as religiões continuam a ser tão importantes na forma como lidamos uns com os outros, que podemos criticar, mas continuam a ter influência, que alguém acabe o ensino obrigatório, que nunca foi tão longo e extenso como é hoje, são 12 anos, e não se estuda o cristianismo, o judaísmo, o islão, o budismo e o hinduísmo. Porque, na verdade, e nós até podemos achar, não, na Europa é muito mais importante percebermos Kant e Hegel, e eu admito que sim, e que na Europa, mas na verdade, a maior parte do mundo guia-se ainda muito mais pelas religiões que por outra coisa. Os chineses todos, os indianos, boa parte, guia-se mais pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo Alcorão, do que por Kant ou Hegel. Portanto, nós, nem que seja do ponto de vista, porque cada filosofia é também, cada religião é também uma filosofia. Ou várias filosofias, na verdade.
E, portanto, este desconhecimento também não pode trazer bons resultados. Nem nós conhecemos, nem eles conhecem a nós. Eu não sou um relativista cultural, não acho que todas as culturas são iguais e que todas são igualmente válidas não, acho que há culturas onde há mais respeito pelos direitos do que outras, onde há mais respeito pela diferença do que outras, acho isso, de facto. E acho que muitos, ou uma grande maioria dos países islâmicos, por exemplo, tudo o que tem a ver com as mulheres, tudo o que tem a ver com a diferença, com a sexualidade, é um enorme problema para quase todos os países. E, infelizmente, alguns dos países que já estiveram muito mais à frente nessa consagração dos direitos, por exemplo, a Turquia, está a voltar para trás, concedendo espaço aos muçulmanos, porque o Erdogan quer manter-se no poder, então faz as concessões. E instrumentaliza a religião, não é? E a religião é ele, portanto é um casamento profícuo. Mas sim, obviamente que aí há questões muitíssimo problemáticas. Mas o desafio aqui é nem demonizar, nem desculpar. A questão é essa, ou seja, é sermos críticos, o que é que há de bom e o que é que há de mau, neles e em nós. Mas já que agora, é difícil. já agora nós temos uma percepção incorreta do Islã. Eu acho que da maior parte dos casos nem sequer há uma grande percepção. Quais são os 5 pilares do Islã, por exemplo? Quais são as 5 crenças fundamentais e práticas fundamentais do Islã? É uma criança de 3 anos ou de 2 anos aprende no Islã e nós não sabemos. E os 5 pilares é que tem que dar a esmola, tem que ir a Meca, tem que rezar, que não há Deus senão um Deus, e há uma que me está a escapar, já me irei lembrar. É a doutrina básica que todo muçulmano tem de respeitar. Nós nem isto sabemos, nós não sabemos nada deles, como eles não sabem nada de nós. E o que sabemos é a caricatura. É quase ao nível, com as devidas diferenças, é quase aquela caricatura que se via, não é? Na Alemanha, dos judeus com os dentes que eram vampiros, não sei o quê. Quando nós não conhecemos o outro, é fácil tornarem-se vampiros, não é? Agora, e depois vamos cá ver também, há uma coisa que é, mesmo esse Islão intolerante e radical e terrorista, é 1% de todo o Islão, não é? E, portanto, estar a tomar uma parte tão pequena por um todo tão grande é muito abusivo. Vamos cá ver. Eu vivo num bairro em Lisboa, o bairro dos Anjos, onde há de haver uma percentagem de 15% de muçulmanos e se calhar 10% de budistas. Eu tenho uma relação com aquela gente absolutamente de tolerância, de brincadeira, de tudo e mais alguma coisa, parte a parte, quer dizer. Porquê? Porque quem está bem, quem consegue fazer aquilo que quer fazer, ter uma profissão, ter os filhos a estudar, isto ou aquilo, é difícil que vá para um radicalismo, quer dizer, o radicalismo é convidativo para quem está em situações complicadas, quem está numa situação destruturada, quem está numa situação de pobreza, quem está numa situação de revolta, uma série de coisas. E aí, tanto importa ser o islamismo, como ser o nazismo, como ser o que quer que seja. Quer dizer, qualquer radicalismo violento vai ser cativante para essa pessoa, como nós sabemos. Nós temos visto muitos destes que se juntaram ao Estado Islâmico, se calhar, noutro tempo, poder-se ter juntado a umas brigadas qualquer coisa, a um nazismo, ou o que quer que seja, é alguém que precisava de rebentar, de matar, de provocar violência e sangue. Uma revolta quase juvenil, quase. E, portanto, a cor da bandeira é de sumenos importância, diria eu. E, portanto, mas lá está, são estas coisas todas que deveríamos discutir mais e não só quando há um atentado e que está tudo a querer lançar um soundbite para a televisão. Não, é verdade. Bem, a questão do Al-Andalus é complicada. Na altura, na verdade, depois quando foi a Reconquista, já não era aquele Al-Andalus tolerante, já havia outra dinastia que tinha tomado, que era muito mais violenta e radical e até menos progressiva. O Al-Andalus foi um esplendor do mundo islâmico que durou também relativamente pouco tempo. Não é? Fez muita coisa, por exemplo, as traduções todas dos gregos que chegaram cá através deles, não é? Porque
foram traduzidas para o árabe e que se perderam na sua origem e chegaram à Europa através do árabe, mas também foi um fulgor de uma civilização que depois também não tratou muito bem essa tradição, na verdade. Aliás, há uma coisa engraçada que é, esta capa, isto é uma iluminura afegã do século XIV ou XV, há de estar aqui algures, onde é que estava aqui a ver se... século XV. Eu selecionei uma parte da iluminura porque aqui, algures, está o profeta Maomé a cavalo num ser mítico que o levou na grande viagem noturna. Aqui ele foi visitar o inferno. Eu resolvi não pôr a figura do profeta porque o livro já é provocador o suficiente, dispensava uma fátua contra a minha pessoa, tenho muito que fazer, não posso estar com uma fátua, não tenho vida para isso, mas isto prova que no século XV, no Afeganistão, era perfeitamente legítimo representar o profeta. Não era tabu, não era nada, e que, portanto, muito do que hoje em dia nós temos como tabu fundamental do Islão são interpretações radicais, são retrocessos em certas formas de o interpretar. É assim, todas as civilizações tiveram os seus pontos baixos, pontos altos, e não há nenhum motivo porque o Islão não é incompatível com a ciência. Agora, uma certa interpretação do Islão poderá ser, como em muitos momentos do cristianismo, uma certa interpretação da Bíblia também foi incompatível. São sempre os homens, não são os deuses. Não são os deuses, são os homens, não é? São os homens e a forma como torcem as palavras para o seu benefício. A maravilha dos livros de sapiência, dos livros religiosos, da Bíblia, da Tora, do Alcorão, eles só se tornaram livros sagrados, não é por terem sido escritos por Deus, achará que sim, quem não acredita achará outra coisa, mas não é por isso que eles se tornaram, é porque tinham algo a dizer-nos a nós. Há algo naqueles livros que ressoa nas nossas almas e nas nossas inquietações e nas nossas vidas. E isso eu diria que se vai mantendo. Nós, quando lemos o Evangelho, quando lemos o Eclesiastes, quando lemos o livro de Jó, quando lemos o Cântico dos Cânticos, continuamos a sentir coisas, e coisas intensas, e coisas que nos provocam o pensamento e as emoções, e quando lemos o Alcorão também, e a Tora, e provavelmente as Vedas, e outros textos. Portanto, é algo, ou por uma arte muito grande de quem escreveu, ou pela tal inspiração divina, não interessa, o que faz é que aquilo nos tem a dizer algo muito importante. Depois, em todos os momentos, sempre houve quem fosse capaz de usar a interpretação destes textos para oprimir o outro ou para o libertar. E vamos sempre andar nisto. A culpa não é dos textos, nem é dos deuses, nem é das civilizações. É dos homens que, nos diversos momentos históricos, resolvem aproveitar-se de outros, oprimi-los e atacá-los. E isso, não há religião que não tenha sucumbido a esses mecanismos em algum momento. Bem, em primeiro lugar, há uma coisa que é: o nosso bem-estar nunca é absoluto, é sempre relativo. Nós olhamos sempre para os outros, nós somos uma espécie invejosa. O que é uma coisa boa, porque é também que nos leva a progredir. Eu vejo, olha, aquele tem ali aquela tecnologia do fogo, deixa cá ver se eu consigo fazer aquilo também. Isto é a boa inveja, não é? E depois também há a má inveja, mas somos uma espécie invejosa que está permanentemente a monitorizar-se e a querer ter o que os outros têm. Isso faz com que essa ideia do nunca se viveu tão bem, do ponto de vista prático, é verdade, porque a esperança média de vida nunca foi tão elevada, a percentagem de mortes violentas por 100 habitantes nunca foi tão pequena, o número de mortalidade infantil nunca foi tão baixo como hoje.
isto globalmente, claro que depois há bolsas que vão ao arrepio, não é? Quando falamos do Iémen, por exemplo, ou agora como é que se chama aquela questão dos refugiados muçulmanos, Os Rohingyas. Exatamente, os Rohingya. Há bolsas onde há retrocessos bárbaros, mas é verdade. Agora, quem nasce num paradigma não vai comparar com o paradigma do século passado. Vai, quando muito, comparar com os que estão melhor. Isso vai sempre existir. E, portanto, é inútil dizer a alguém, um miúdo, que quer ser engenheiro, ou ser médico, ou ter um Porsche, ou ser o Cristiano Ronaldo, não interessa. É inútil dizer, olha, que o teu avô viveu até aos 40, porque esse dia está muito contente. Nunca vai funcionar. Ele vai sempre querer comparar-se com o que é melhor. Isso, e na verdade ainda bem que é assim, porque é isso também que faz avançar a espécie humana. Não é? É isso que nos faz sempre querer ser melhores, ter mais, saber mais, ter mais bem-estar, ter mais dignidade por aí fora. Portanto, nunca nos vamos comparar com o passado. Lendo o Alcorão, que eu nunca tinha lido, portanto agora estive a lê-lo com alguma atenção, há algo que não deixa de me surpreender, que é o seguinte: o Alcorão é escrito 6 séculos e qualquer coisa depois, vamos por 5 séculos e qualquer coisa depois do Evangelho. E há claramente um contrariar do Evangelho em alguns aspectos. A ideia do perdão, a ideia de perdoar mesmo o pecador, mesmo, está pouco presente no Alcorão, e há uma força e um castigo mais, que quer quase regressar um pouco ao Antigo Testamento. Há claramente uma reação ao cristianismo, um querer voltar atrás, e isto não deixa de ser interessante. Eu acho que para quem tem um conhecimento do Evangelho e do Antigo Testamento, vai lá encontrar um bocadinho isto. Isto terá que ver, se calhar também já aí, com povos que se sentiram subjugados, que se sentiram que tinham que fazer a sua revolta, eram povos guerreiros, eram povos nómadas, não é? Portanto, não eram povos de agricultura, que há uma grande diferença. A agricultura introduz uma forma de política e económica onde a convivência pacífica é mais possível e mais aceitável, porque para alguém viver com a agricultura, a guerra é muito pouco interessante. A guerra só vai trazer prejuízo. De quem vive do comércio e do saque, a guerra é mais interessante. E, portanto, estas visões de modos de vida antagónicos estão presentes também no texto sagrado. Não deixa de ser interessante. Sim, os profetas tinham que apertar a atenção. Sim. E há a questão tribal, não é? Portanto, e nota-se isto. Nota-se contrapõe. Esta ideia já um bocado quase... Os agricultores seriam um bocado os burgueses da altura, porque já não lutavam diariamente, precisavam de um mínimo de tranquilidade, de paz, para que quem semeia saiba que vai colher. Não é? A agricultura introduziu isto. Um povo nómada e agressivo e guerrilheiro não precisa dessa perspectiva de paz como o outro. Isto é tudo muito complexo e muito interessante. Na verdade, o Islão é muito sedutor para, por exemplo, esses miúdos sem perspectivas, com grande vazio, que nem sabem o que estudar ou o que trabalhar, nem têm valores, muitas vezes famílias, comunidades destruturadas por aí fora. Alguém que lhes chega com uma receita é rapidamente acolhido. E nós nem precisamos ir para o Islão. As seitas fazem isso. Dizem, tens que fazer isto, não podes fazer aquilo, pagas isto, tarará, tarará, tarará. E dão-lhe uma receita com X itens. E de repente uma vida que era vazia, sem balizas, sem nenhum tipo de referencial, têm 3 ou 4 ou 5 a que se agarrar. E mesmo que eles fossem errados, o facto de alguém ter de repente boias e ter o caminho sinalizado é óbvio que vai ajudar, porque vai ajudar a estruturar a vida daquela pessoa. E o Islão tem muito isto. O Islão tem preceitos. É assim e não pode ser assado. Tarará, tarará. O catolicismo evoluiu para uma coisa mais sofisticada, onde na verdade consegue-se ser católico fazendo tudo e não fazendo nada. É verdade.
Isto está tudo ligado, não é? Como dizia o outro. Nós, na religião, nestas tradições, nas músicas populares, são sempre reflexos do humano. O que é que são as pessoas? E depois é muito curioso, seja nas letras, seja nas manifestações teatrais populares, nos rituais, nessas coisas todas, aquilo é só saber descodificar, está lá tudo, não é? Estão as coisas todas antigas, o medo da morte e o imaginar uma continuidade, o amor carnal transformado noutras formas mais aceitáveis e mais sociáveis de se poder lidar com ele, está lá tudo, como a religião também tem. Nós somos animais, mas somos animais que sabem que são animais. E como sabemos que somos animais, transformamos a nossa parte animal em algo que é cultura. Em algo que é cultura. Que pode ser religião, pode ser um cantar, pode ser literatura, pode ser o que quer que seja. São as nossas formas de lidar com as contradições. Não é? E portanto, isto depois, na verdade, há músicas populares que são literatura. Há uma quadra alentejana que eu adoro, que é uma modinha alentejana, o Zambujo também a canta, mas que é: fui à fonte beber água, achei um raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Isto é maravilhoso, isto não é literatura, não sei o que é. Era a literatura dos não letrados, não é? Era a literatura de quem tinha ouvido, de quem era espertalhão, tinha sentido de humor e tinha... eu acho que quem tem o ouvido atento, eu acho que normalmente quem gosta de escrever e gosta das palavras, tem sempre um ouvido muito atento à voz popular, porque é onde se faz uma poesia não de procura académica das coisas, uma poesia honesta, e os grandes sempre tiveram isso. O Camões claramente tinha, o Sá de Miranda, depois mais tarde o Essa tinha, o Aquilino nem se fala, não é? Há sempre um ouvido muito sintonizado com aquela frase. Eu às vezes ouço frases maravilhosas que parecem ter sido escritas por um Cesarini, mas não, é alguém no mercado ou alguém no comboio que diz estas coisas. E as letras populares e o teatro e as quadras populares têm muito disso. E depois há uma coisa, mais uma vez, que é interessante, é uma quadra popular que nós ouvimos no século XX ou XXI, chegou até nós porque passou o crivo, às vezes, de 50 anos, de 100, de 200. Para chegar até nós é porque há muitas outras que tinham menos interesse e desapareceram. E portanto há o crivo do tempo também, são clássicos. Uma quadra popular é um clássico. Da mesma forma que o Dom Quixote continua a ler-se porque é tão bom que nós fomos filtrando, estas quadras e outras chegaram até nós porque as outras se perderam. E estas, alguém achou que valeria a pena mantê-las. E isto fascina-me. Eu escrevi duas peças, não é? Escrevi duas peças. Escrevi uma, que era ainda ontem, era hoje, que era para duas personagens, que estreou aqui há 4 ou 5 anos em Coimbra. E escrevi uma que estreou este ano, a 25 de Abril, muito justamente porque a peça se chama Eu, Salazar. E que é... Foi ver? Em Coimbra? Sim, muito bom. Muito bom. Foi escrita com o Ricardo, que era o ator principal e coautor, Ricardo Trindade, e foi uma forma de... E há pouco estávamos a falar disso. Eu acho que a minha geração, eu tenho 41, a minha geração tem uma vantagem neste olhar sobre o Estado Novo e Salazar, que é o seguinte: não o vivemos, e portanto temos algum distanciamento no sentido de não estávamos de um lado ou de outro, não sofremos uma série de coisas, isso permite um certo distanciamento, querido. Por outro lado, não somos a geração que vem agora a seguir, que já tem muito pouca ligação, que já nem sabe muito bem o que é isso, que estarmos a falar de Salazar ou estar a falar de Dom Dinis, para eles é quase a mesma coisa. É ridículo, mas é verdade. E portanto, porquê? Porque sendo filhos de quem passou pelo Estado Novo, quem esteve no ultramar, quem esteve preso, teve o que quer que seja, temos ainda um conhecimento do que é que foi o Estado Novo, mas também conseguimos ter um mínimo de distanciamento. Então,
o exercício foi um pouco esse. Todos mais ou menos éramos desta geração. E o exercício foi esse, foi de pensar na figura de Salazar, não nem demonizando, nem endeusando, que seria pouco interessante, percebendo quem seria aquele homem, o que é que ele tinha de mau, mas também o que é que ele tinha de bom ou de carismático que fez com que o tenhamos querido tantos anos. Porque essa é a parte difícil. A parte fácil é dizer que Salazar fez isto, portanto não fez. A parte difícil é dizer, então, e porque é que nós o quisemos tantos anos? Porque é que o tivemos tantos anos sem o derrubar, aceitando as regras daquele jogo, etc, etc, não é? Apesar de tudo, quando o povo não quer, as coisas de um modo ou de outro mudam. E portanto, isto é quase um exercício de terapia, não é? De pôr o país no divã, que eu acho que é útil. Nós temos que aprender com os nossos erros e saber do que somos feitos. E perceber as coisas boas, porque é que as fizemos, e as más também, porque é que as fizemos. E isto, enfim, agora estou a ser um bocadinho também redutor, mas a ideia da peça foi pôr isto tudo em causa. Pôr isto tudo em causa e tentar ir um bocadinho mais fundo naquilo que às vezes, lá está, são discursos muito simplistas, muito manicaístas e que são sempre mais... É tudo sempre mais complexo do que parece, não é? E a nossa relação com o Salazar também é. Também é. Implica também um certo masoquismo, implica uma certa... Implica muito analfabetismo, implica muito... uma série de coisas. Conformismo. Eu tenho uma vã esperança que nós nos fartemos um bocadinho dos aparelhos, percamos um bocadinho o fascínio pelos aparelhos, quase como, se calhar, aqui há 60 anos, ficaríamos fascinados por uma máquina de lavar e passaríamos ali horas a ver a roupa a lavar, porque era fascinante, e até que percebemos, pronto, está bem, a roupa lava-se, deixa-se... Pronto, os telemóveis também, se calhar, havemos de chegar a uma altura em que nos fartemos um bocadinho de coisa e não estejamos constantemente a olhar para eles. Não sei, eu acho que há sempre um efeito de saturação e que nós ainda não chegámos ao pico da saturação e que ela há de acontecer. Nada mantém a graça durante demasiado tempo, não é? E o contacto pessoal, mas eu acho que hoje já se nota nos mais jovens e até em sociedades, em Londres, na América, já há um bocadinho o retrocesso, já começam a estar fartos do Facebook, já muitos miúdos não querem ter, muitos já não, passam menos tempo no telemóvel, vão à procura do analógico e já querem ter livros, já querem ter vinis, já querem uma série de coisas que é... porque tudo cansa, não é verdade? Vamos cá ver. Todas as gerações se opõem um bocado ao que está antes. E, portanto, quem vier a seguir, telemóveis, não, eu quero ir, sei lá, passear no campo, quero o vinil, ou tirar fotografias com o rolo, isto vai tudo, vamos assistir a isso tudo, quer dizer. Agora, temos é de ter o cuidado de não queimar uma geração. E de não... Aqui há tempo, lembra-se quando estávamos todos, na altura dos Magalhães, estávamos todos muito preocupados em pôr a tecnologia nas salas de aula. Dá vontade de rir hoje em dia, não é? Porque agora a preocupação é tirá-la, porque os miúdos, quer dizer, dá-se um telemóvel, um tablet a um miúdo de 4 anos que nunca tenha visto passado meia hora está a funcionar pelo melhor do que nós. Isto não é preciso ensinar-lhes tecnologia, porque eles é preciso outra coisa, é preciso ensiná-los a relacionar-se com o outro, com os livros, a relacionar-se com a música, com o teatro, com uma série de coisas, que se eles aprenderem a lidar com elas, eles vão retirar um valor que não conseguem ter nos telemóveis e que não é tão óbvio nem tão imediato. E a educação tem que servir para aquilo que não é imediato, porque o que é imediato, a televisão, os telemóveis, não sei o quê, isso é quase por osmose, não é? Não é preciso ser a escola. Portanto, estar com a preocupação de dar tablets é verdadeiramente ridículo, não. A preocupação é, olha, está aqui um livro, ok? E eu vou-te ensinar porque é que vale a pena ler isto. E tu se calhar não vais perceber hoje nem para a aula que vem, com um bocado de sorte, daqui a uns meses vais-me agradecer. Pronto. E isto, sim, é um papel dos professores, é um papel dos pais, porque há uma gratificação
e um conhecimento, e um pensamento, e um raciocínio, e tudo isso, e uma capacidade de concentração e de imaginação que sem os livros nós não conseguimos ter. Os livros não substituem nada, é só, não é? Porque lá está, nenhum miúdo vai deixar nunca de olhar para o telemóvel. Isso não é hipótese, nem que nós... Não é trocar, é só mais, é algo mais. Há uma coisa que eu digo sempre nas escolas, e isto é determinante, que é, perguntas sempre, pode ser com o Harry Potter, pode ser com o Senhor dos Anéis, uma coisa qualquer, ou com a Guerra dos Tronos, quem aqui leu o livro antes de ver a coisa? Há sempre um ou dois. Quem é que foi ao contrário? Porque a questão é, quando 10 miúdos leem a Guerra dos Tronos ou o Harry Potter, há 10 Harry Potters diferentes. Quando veio o filme, passa a ver só um. E a questão é só esta. A questão é que, se tudo o que me chega é já feito, está tudo já desenhado, está tudo já... E eu não tenho que imaginar nada, o problema de um filme ou de uma série é que eles não têm que imaginar nada. Está tudo já feito para eles. Também já se põe nos filmes biográficos, é verdade? Se eu der um livro a um miúdo e ele tiver que imaginar as paisagens, tem que imaginar os personagens, tem que imaginar as vozes, tem que imaginar a menina muito bonita, como é que ela é, por aí fora, ele vai criar uma galeria de imagens na cabeça que lhe vai servir a vida toda. Se tudo o que ele receber for já feito por ele nunca vai precisar disso. E há uma idade crítica onde isto ou acontece ou não acontece. Ali, aquela idade até aos 12, 13, 14 anos, não é? Dos 7, se eles não criarem esta capacidade de figurar a palavra vai ser difícil a seguir, já não vão conseguir. Vão sempre estar a reportar-se a coisas que já lhes foram dadas. Hoje passei a tarde a analisar obras de arte com uma técnica que se chama fluorescência de raio-x. Nós tivemos a analisar várias obras e a principal, e aqui faz quase a síntese, isto é uma Santa Face, é uma representação de Cristo a que foi dado a categoria de relíquia, de Gregório Lopes, que é um dos grandes pintores do século XV, XVI português, e nós estivemos a analisá-la com a física mais contemporânea e mais moderna que existe. Descobrimos os pigmentos que lá estavam, descobrimos onde é que tinham sido feitos repintes, ou seja, onde é que já tinha sido, onde é que tinham sido feitos antigos restauros na obra. Isto permitiu-nos, aqui uma imagem de ultravioleta, depois quem quiser ver, isto vai ser tudo publicado. E a mim fascina-me este cruzamento da arte antiga, da religião, da pintura e das tecnologias que nos permitem saber mais dela. E gosto quando há este cruzar de áreas. Quando um físico não se limita a dizer eu gosto de física e o que é pintura não me interessa, ou vice-versa. E como a curiosidade tem uma coisa muito boa que é não conhece portas. Quem é verdadeiramente curioso não guarda tudo em caixinhas, quer sempre abrir a caixa que está ao lado, e o meu caminho tem sido esse, de querer sempre abrir a caixa que está ao lado. Olha, o nosso património, eu acho que está melhor do que alguma vez esteve, no sentido em que há mais atenção a ele, porque também há mais valor a retirar dele. Temos agora um grande desafio que Itália já viveu no seu tempo, e França, e Espanha, que é a massificação do turismo, está a pôr em tensão uma série de património edificado, mas também móvel e nos museus. Portanto, neste momento nunca tivemos tantas visitas e nós ainda não sabemos lidar bem com isto, vamos ter que aprender. E, portanto, isto é um teste, porque o turismo deve servir para nós capitalizarmos o património e não para o vender barato, não é? Portanto, e temos que... Vai ser um desafio a nossa capacidade de gerir tudo isto. Estamos cada vez mais a par do melhor que se faz no mundo e o rigor com que se fazem as coisas e se analisam, etc., já é muito grande e a tendência ainda para melhorar. Claro que depois há uma grande diferença entre as obras estatais e depois as pequenas localidades onde ainda há as paróquias, onde ainda há muita dificuldade. Mas as coisas têm melhorado. Agora a grande dificuldade é, e aliás nós temos assistido, não é? Vamos tendo assim uns casos,
aquele tipo, um imbecil qualquer, um turista que trepou na fachada do Rocio, caiu a estátua, espatifou-se toda, enfim, por exemplo, nós temos museus que estão a ter muito mais visitas do que aquilo para os quais estão preparados. Vários. O da arte antiga, apesar de tudo, tem dinheiro, tem dinâmica, mas claro, os Palácios da Pena, Sintra em geral, o Museu do Azulejo, uma série de... A Joanina, acho que também. A Joanina é um grande problema. Eu tenho uma aluna em doutoramento que teve a na Joanina. É um grande problema. Temos desde... Olha, nos últimos tempos temos esta Santa Face, temos escultura vária, sacra e não só, temos arte contemporânea, tivemos há 2 semanas a Virgem Peregrina de Fátima, que foi a segunda Virgem a ser feita, que esteve lá para fazer uma recauchutagem e um estudo técnico na Católica. É um ambiente, ou seja, nós tanto trabalhamos com a Igreja Católica como com serralves, como com particulares e, portanto, passa por um bocadinho tudo. Há bocado disse uma coisa curiosa, o restauro mais difícil é na arte contemporânea, não é? É porque são materiais menos conhecidos, mais experimentais e mais industriais e, portanto, não foram feitos para durar. Um artista do século XVII sabia exatamente o que é que estava a usar e como é que aquilo ia evoluir e o que é que podia usar com o quê. Um artista do século XX não faz ideia dos materiais que está a usar, como é que eles vão evoluir e o que é que deve misturar com o quê. Parece paradoxal, mas É verdade.